Suas palavras são indicadas para quem passa por ataques, perseguições e injustiças, porque exalta a fé de que a força superior tomará as providências corretas e cabíveis. Apesar da ira do salmista em alguns trechos, ele passa a orar de forma humilde, promovendo um despertar de confiança de que o melhor irá acontecer. A mensagem pode ajudar a ampliar a força de vontade diante dos desafios da vida, porque eles surgem justamente para que haja amadurecimento e evolução. O poder deste salmo está em colocar os problemas nas mãos de Deus. Manter-se em um caminho de fé pode permitir que a vida flua com proteção, bênçãos e prosperidade. Para que serve o Salmo 109? Suas palavras são indicadas para quem passa por ataques, perseguições e injustiças, porque exalta a fé de que a força superior tomará as providências corretas e cabíveis. Ó Deus, a quem louvo, não fiques indiferente. Antes de iniciar o vídeo, deixa seu like e se inscreva no canal. Salmo 109. Ó Deus, a quem louvo, não fiques indiferente. Pois homens ímpios e falsos dizem calúnias contra mim e falam mentiras a meu respeito. Eles me cercaram com palavras carregadas de ódio. Atacaram-me sem motivo. Em troca da minha amizade eles me acusam. Mas eu permaneço em oração. Retribuem-me o bem com o mal, e a minha amizade com ódio. Designe-se um ímpio para ser seu oponente. À sua direita esteja um acusador. Seja declarado culpado no julgamento, e que até a sua oração seja considerada pecado. Seja sua vida curta, e outro ocupe o seu lugar. Fiquem órfãos os seus filhos, e viúva a sua esposa. Vivam os seus filhos vagando como mendigos, e saiam rebuscando o pão, longe de suas casas em ruínas. Que um credor se aposse de todos os seus bens, e estranhos saqueiem o fruto do seu trabalho. Que ninguém o trate com bondade, nem tenha misericórdia dos seus filhos órfãos. Sejam exterminados os seus descendentes, e desapareçam os seus nomes na geração seguinte. Que o Senhor se lembre da iniquidade dos seus antepassados, e não se apague o pecado de sua mãe. Estejam os seus pecados sempre perante o Senhor, e na terra ninguém jamais se lembre da sua família, pois ele jamais pensou em praticar um ato de bondade, mas perseguiu até a morte o pobre, o necessitado e o de coração partido. Ele gostava de amaldiçoar. Venha sobre ele a maldição. Não tinha prazer em abençoar. Afaste-se dele a bênção. Ele vestia a maldição como uma roupa. Entre ela em seu corpo como água, e em seus ossos como óleo. Envolva-o como um manto, e aperte-o sempre como um cinto. Assim retribua o Senhor aos meus acusadores, aos que me caluniam. Mas tu, soberano Senhor, intervém em meu favor, por causa do teu nome. Livra-me, pois é sublime o teu amor leal. Sou pobre e necessitado, e, no íntimo, o meu coração está abatido. Vou definhando como a sombra vespertina. Para longe sou lançado, como um gafanhoto. De tanto jejuar os meus joelhos fraquejam, e o meu corpo definha de magreza. Sou objeto de zombaria para os meus acusadores. Logo que me veem, meneiam a cabeça. Socorro, Senhor, meu Deus! Salva-me pelo teu amor leal. Que eles reconheçam que foi a tua mão, que foste tu, Senhor, que o fizeste. Eles podem amaldiçoar. Tu, porém, me abençoas. Quando atacarem, serão humilhados. Mas o teu servo se alegrará. Sejam os meus acusadores vestidos de desonra. Que a vergonha os cubra como um manto. Em alta voz, darei muitas graças ao Senhor. No meio da assembleia eu louvarei, pois ele se põe ao lado do pobre, para salvá-lo daqueles que o condenam.
Suas palavras são indicadas para quem passa por ataques, perseguições e injustiças, porque exalta a fé de que a força superior tomará as providências corretas e cabíveis. Apesar da ira do salmista em alguns trechos, ele passa a orar de forma humilde, promovendo um despertar de confiança de que o melhor irá acontecer. A mensagem pode ajudar a ampliar a força de vontade diante dos desafios da vida, porque eles surgem justamente para que haja amadurecimento e evolução. O poder deste salmo está em colocar os problemas nas mãos de Deus. Manter-se em um caminho de fé pode permitir que a vida flua com proteção, bênçãos e prosperidade. Ó Deus, a quem louvo, não fiques indiferente. Antes de iniciar o vídeo, deixa seu like e se inscreva no canal. Salmo 109. Ó Deus, a quem louvo, não fiques indiferente. Pois homens ímpios e falsos dizem calúnias contra mim e falam mentiras a meu respeito. Eles me cercaram com palavras carregadas de ódio. Atacaram-me sem motivo. Em troca da minha amizade eles me acusam. Mas eu permaneço em oração. Retribuem-me o bem com o mal, e a minha amizade com ódio. Designe-se um ímpio para ser seu oponente. À sua direita esteja um acusador. Seja declarado culpado no julgamento, e que até a sua oração seja considerada pecado. Seja a sua vida curta, e outro ocupe o seu lugar. Fiquem órfãos os seus filhos, e viúva a sua esposa. Vivam os seus filhos vagando como mendigos, e saiam rebuscando o pão, longe de suas casas em ruínas. Que um credor se aposse de todos os seus bens, e estranhos saqueiem o fruto do seu trabalho. Que ninguém o trate com bondade, nem tenha misericórdia dos seus filhos órfãos. Sejam exterminados os seus descendentes, e desapareçam os seus nomes na geração seguinte. Que o Senhor se lembre da iniquidade dos seus antepassados, e não se apague o pecado de sua mãe. Estejam os seus pecados sempre perante o Senhor, e na terra ninguém jamais se lembre da sua família, pois ele jamais pensou em praticar um ato de bondade, mas perseguiu até a morte o pobre, o necessitado e o de coração partido. Ele gostava de amaldiçoar. Venha sobre ele a maldição. Não tinha prazer em abençoar. Afaste-se dele a bênção. Ele vestia a maldição como uma roupa. Entre ela em seu corpo como água, e em seus ossos como óleo. Envolva-o como um manto, e aperte-o sempre como um cinto. Assim retribua o Senhor aos meus acusadores, aos que me caluniam. Mas tu, soberano Senhor, intervém em meu favor, por causa do teu nome. Livra-me, pois é sublime o teu amor leal. Sou pobre e necessitado, e, no íntimo, o meu coração está abatido. Vou definhando como a sombra vespertina. Para longe sou lançado, como um gafanhoto. De tanto jejuar os meus joelhos fraquejam, e o meu corpo definha de magreza. Sou objeto de zombaria para os meus acusadores. Logo que me veem, meneiam a cabeça. Socorro, Senhor, meu Deus! Salva-me pelo teu amor leal. Que eles reconheçam que foi a tua mão, que foste tu, Senhor, que o fizeste. Eles podem amaldiçoar. Tu, porém, me abençoas. Quando atacarem, serão humilhados. Mas o teu servo se alegrará. Sejam os meus acusadores vestidos de desonra. Que a vergonha os cubra como um manto. Em alta voz, darei muitas graças ao Senhor. No meio da assembleia eu louvarei, pois ele se põe ao lado do pobre, para salvá-lo daqueles que o condenam. Suas palavras são indicadas para quem passa por ataques, perseguições e injustiças, porque exalta a fé de que a força superior tomará as providências corretas e cabíveis. Apesar da ira do salmista em alguns trechos, ele passa a orar de forma humilde,
promovendo um despertar de confiança de que o melhor irá acontecer. A mensagem pode ajudar a ampliar a força de vontade diante dos desafios da vida, porque eles surgem justamente para que haja amadurecimento e evolução. O poder deste salmo está em colocar os problemas nas mãos de Deus. Manter-se em um caminho de fé pode permitir que a vida flua com proteção, bênçãos e prosperidade. Ó Deus, a quem louvo, não fiques indiferente. Antes de iniciar o vídeo, deixa seu like e se inscreva no canal. Salmo 109. Ó Deus, a quem louvo, não fiques indiferente. Pois homens ímpios e falsos dizem calúnias contra mim e falam mentiras a meu respeito. Eles me cercaram com palavras carregadas de ódio. Atacaram-me sem motivo. Em troca da minha amizade eles me acusam. Mas eu permaneço em oração. Retribuem-me o bem com o mal, e a minha amizade com ódio. Designe-se um ímpio para ser seu oponente. À sua direita esteja um acusador. Seja declarado culpado no julgamento, e que até a sua oração seja considerada pecado. Seja sua vida curta, e outro ocupe o seu lugar. Fiquem órfãos os seus filhos, e viúva a sua esposa. Vivam os seus filhos vagando como mendigos, e saiam rebuscando o pão, longe de suas casas em ruínas. Que um credor se aposse de todos os seus bens, e estranhos saqueiem o fruto do seu trabalho. Que ninguém o trate com bondade, nem tenha misericórdia dos seus filhos órfãos. Sejam exterminados os seus descendentes, e desapareçam os seus nomes na geração seguinte. Que o Senhor se lembre da iniquidade dos seus antepassados, e não se apague o pecado de sua mãe. Estejam os seus pecados sempre perante o Senhor, e na terra ninguém jamais se lembre da sua família, pois ele jamais pensou em praticar um ato de bondade, mas perseguiu até a morte o pobre, o necessitado e o de coração partido. Ele gostava de amaldiçoar. Venha sobre ele a maldição. Não tinha prazer em abençoar. Afaste-se dele a bênção. Ele vestia a maldição como uma roupa. Entre ela em seu corpo como água, e em seus ossos como óleo. Envolva-o como um manto, e aperte-o sempre como um cinto. Assim retribua o Senhor aos meus acusadores, aos que me caluniam. Mas tu, soberano Senhor, intervém em meu favor, por causa do teu nome. Livra-me, pois é sublime o teu amor leal. Sou pobre e necessitado, e, no íntimo, o meu coração está abatido. Vou definhando como a sombra vespertina. Para longe sou lançado, como um gafanhoto. De tanto jejuar os meus joelhos fraquejam, e o meu corpo definha de magreza. Sou objeto de zombaria para os meus acusadores. Logo que me veem, meneiam a cabeça. Socorro, Senhor, meu Deus! Salva-me pelo teu amor leal. Que eles reconheçam que foi a tua mão, que foste tu, Senhor, que o fizeste. Eles podem amaldiçoar. Tu, porém, me abençoas. Quando atacarem, serão humilhados. Mas o teu servo se alegrará. Sejam os meus acusadores vestidos de desonra. Que a vergonha os cubra como um manto. Em alta voz, darei muitas graças ao Senhor. No meio da assembleia eu louvarei, pois ele se põe ao lado do pobre, para salvá-lo daqueles que o condenam. Suas palavras são indicadas para quem passa por ataques, perseguições e injustiças, porque exalta a fé de que a força superior tomará as providências corretas e cabíveis. Apesar da ira do salmista em alguns trechos, ele passa a orar de forma humilde, promovendo um despertar de confiança de que o melhor irá acontecer. A mensagem pode ajudar a ampliar a força de vontade diante dos desafios da vida, porque eles surgem justamente para que haja amadurecimento e evolução.
O poder deste salmo está em colocar os problemas nas mãos de Deus. Manter-se em um caminho de fé pode permitir que a vida flua com proteção, bênçãos e prosperidade. Ó Deus, a quem louvo, não fiques indiferente. Antes de iniciar o vídeo, deixa seu like e se inscreva no canal. Salmo 109. Ó Deus, a quem louvo, não fiques indiferente. Pois homens ímpios e falsos dizem calúnias contra mim e falam mentiras a meu respeito. Eles me cercaram com palavras carregadas de ódio. Atacaram-me sem motivo. Em troca da minha amizade eles me acusam. Mas eu permaneço em oração. Retribuem-me o bem com o mal, e a minha amizade com ódio. Designe-se um ímpio para ser seu oponente. À sua direita esteja um acusador. Seja declarado culpado no julgamento, e que até a sua oração seja considerada pecado. Seja sua vida curta, e outro ocupe o seu lugar. Fiquem órfãos os seus filhos, e viúva a sua esposa. Vivam os seus filhos vagando como mendigos, e saiam rebuscando o pão, longe de suas casas em ruínas. Que um credor se aposse de todos os seus bens, e estranhos saqueiem o fruto do seu trabalho. Que ninguém o trate com bondade, nem tenha misericórdia dos seus filhos órfãos. Sejam exterminados os seus descendentes, e desapareçam os seus nomes na geração seguinte. Que o Senhor se lembre da iniquidade dos seus antepassados, e não se apague o pecado de sua mãe. Estejam os seus pecados sempre perante o Senhor, e na terra ninguém jamais se lembre da sua família, pois ele jamais pensou em praticar um ato de bondade, mas perseguiu até a morte o pobre, o necessitado e o de coração partido. Ele gostava de amaldiçoar. Venha sobre ele a maldição. Não tinha prazer em abençoar. Afaste-se dele a bênção. Ele vestia a maldição como uma roupa. Entre ela em seu corpo como água, e em seus ossos como óleo. Envolva-o como um manto, e aperte-o sempre como um cinto. Assim retribua o Senhor aos meus acusadores, aos que me caluniam. Mas tu, soberano Senhor, intervém em meu favor, por causa do teu nome. Livra-me, pois é sublime o teu amor leal. Sou pobre e necessitado, e, no íntimo, o meu coração está abatido. Vou definhando como a sombra vespertina. Para longe sou lançado, como um gafanhoto. De tanto jejuar os meus joelhos fraquejam, e o meu corpo definha de magreza. Sou objeto de zombaria para os meus acusadores. Logo que me veem, meneiam a cabeça. Socorro, Senhor, meu Deus! Salva-me pelo teu amor leal. Que eles reconheçam que foi a tua mão, que foste tu, Senhor, que o fizeste. Eles podem amaldiçoar. Tu, porém, me abençoas. Quando atacarem, serão humilhados. Mas o teu servo se alegrará. Sejam os meus acusadores vestidos de desonra, que a vergonha os cubra como um manto. Em alta voz, darei muitas graças ao Senhor. No meio da assembleia eu louvarei, pois ele se põe ao lado do pobre, para salvá-lo daqueles que o condenam. Suas palavras são indicadas para quem passa por ataques, perseguições e injustiças, porque exalta a fé de que a força superior tomará as providências corretas e cabíveis. Apesar da ira do salmista em alguns trechos, ele passa a orar de forma humilde, promovendo um despertar de confiança de que o melhor irá acontecer. A mensagem pode ajudar a ampliar a força de vontade diante dos desafios da vida, porque eles surgem justamente para que haja amadurecimento e evolução. O poder deste salmo está em colocar os problemas nas mãos de Deus. Manter-se em um caminho de fé pode permitir que a vida flua com proteção, bênçãos e prosperidade. Ó Deus, a quem louvo, não fiques indiferente.
Antes de iniciar o vídeo, deixa seu like e se inscreva no canal. Salmo 109. Ó Deus, a quem louvo, não fiques indiferente. Pois homens ímpios e falsos dizem calúnias contra mim e falam mentiras a meu respeito. Eles me cercaram com palavras carregadas de ódio. Atacaram-me sem motivo. Em troca da minha amizade eles me acusam. Mas eu permaneço em oração. Retribuem-me o bem com o mal, e a minha amizade com ódio. Designe-se um ímpio para ser seu oponente. À sua direita esteja um acusador. Seja declarado culpado no julgamento, e que até a sua oração seja considerada pecado. Seja a sua vida curta, e outro ocupe o seu lugar. Fiquem órfãos os seus filhos, e viúva a sua esposa. Vivam os seus filhos vagando como mendigos, e saiam rebuscando o pão, longe de suas casas em ruínas. Que um credor se aposse de todos os seus bens, e estranhos saqueiem o fruto do seu trabalho. Que ninguém o trate com bondade, nem tenha misericórdia dos seus filhos órfãos. Sejam exterminados os seus descendentes, e desapareçam os seus nomes na geração seguinte. Que o Senhor se lembre da iniquidade dos seus antepassados, e não se apague o pecado de sua mãe. Estejam os seus pecados sempre perante o Senhor, e na terra ninguém jamais se lembre da sua família, pois ele jamais pensou em praticar um ato de bondade, mas perseguiu até a morte o pobre, o necessitado e o de coração partido. Ele gostava de amaldiçoar. Venha sobre ele a maldição. Não tinha prazer em abençoar. Afaste-se dele a bênção. Ele vestia a maldição como uma roupa. Entre ela em seu corpo como água, e em seus ossos como óleo. Envolva-o como um manto, e aperte-o sempre como um cinto. Assim retribua o Senhor aos meus acusadores, aos que me caluniam. Mas tu, soberano Senhor, intervém em meu favor, por causa do teu nome. Livra-me, pois é sublime o teu amor leal. Sou pobre e necessitado, e, no íntimo, o meu coração está abatido. Vou definhando como a sombra vespertina. Para longe sou lançado, como um gafanhoto. De tanto jejuar os meus joelhos fraquejam, e o meu corpo definha de magreza. Sou objeto de zombaria para os meus acusadores. Logo que me veem, meneiam a cabeça. Socorro, Senhor, meu Deus! Salva-me pelo teu amor leal. Que eles reconheçam que foi a tua mão, que foste tu, Senhor, que o fizeste. Eles podem amaldiçoar. Tu, porém, me abençoas. Quando atacarem, serão humilhados. Mas o teu servo se alegrará. Sejam os meus acusadores vestidos de desonra. Que a vergonha os cubra como um manto. Em alta voz, darei muitas graças ao Senhor. No meio da assembleia eu louvarei, pois ele se põe ao lado do pobre, para salvá-lo daqueles que o condenam. Suas palavras são indicadas para quem passa por ataques, perseguições e injustiças, porque exalta a fé de que a força superior tomará as providências corretas e cabíveis. Apesar da ira do salmista em alguns trechos, ele passa a orar de forma humilde, promovendo um despertar de confiança de que o melhor irá acontecer. A mensagem pode ajudar a ampliar a força de vontade diante dos desafios da vida, porque eles surgem justamente para que haja amadurecimento e evolução. O poder deste salmo está em colocar os problemas nas mãos de Deus. Manter-se em um caminho de fé pode permitir que a vida flua com proteção, bênçãos e prosperidade.